Iniciando a série Princípios Bíblicos na Sociedade, hoje nós vamos falar sobre princípios bíblicos no governo civil. Olá, eu sou Wilson Silva, professor da Cúrio Centro Educacional, e no vídeo de hoje nós vamos dar início ao entendimento sobre os princípios bíblicos aplicados no governo civil. Vamos juntos nesse aprendizado? Para entendermos essa relação de governo civil com princípios bíblicos, a Bíblia aplicada dentro do governo que é estabelecido na sociedade, precisamos primeiramente entender a definição do que seja governo. Podemos definir governo como ação, resultado ou efeito de governar ou de se governar, orientar, governança. Uma segunda definição seria designação do poder executivo de um país. O governo não prestava esclarecimentos ao povo. Para ampliarmos o entendimento sobre a definição de governo, vamos aqui para uma terceira definição. Governo é a maneira ou procedimentos através dos quais um Estado é governado, governo socialista. Em síntese, podemos dizer que governo é o poder estabelecido por um homem ou um grupo de homens, depende da forma de governo, e esse governo ele vai não ser superior aos outros seres humanos, porque não existe superioridade entre os homens, somos todos iguais diante de Deus, mas sim que há uma autoridade no qual eles que estão no poder, no governo, eles vão administrar como devem ser as leis e as regras de convivência na sociedade. E o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre a questão do governo, governo dos homens, governo estabelecido numa cidade, num estado ou em um país. Eu separei aqui um texto bíblico que relata sobre como deve ser o papel do cristão diante do governo. Está em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Raciocinando sobre esse texto, podemos extrair o princípio da soberania. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, criador dos céus e da terra. Ele vai estabelecer autoridades humanas, seja essa de um rei, um responsável de uma família, ou uma cidade, ou diversas autoridades que são levantadas por Deus para servir aos seus desígnios, aos seus propósitos. Nenhuma autoridade na terra é superior à autoridade de Deus. Pelo contrário, todas as autoridades estão debaixo da vontade soberana de Deus. Por isso, Deus que governa sobre os céus e a terra, ele também tem poder sobre os governos humanos. E ele utiliza da sua autoridade e através dos governos humanos para executar a sua soberana vontade e estabelecer com que os seus desígnios se cumpram na face da terra. Relacionando esse entendimento à vida prática, podemos entender que o cristão que segue os princípios bíblicos deve ser submisso às autoridades, deve respeitar as autoridades e não ser rebelde, deve ser obediente às autoridades.
exceto quando elas são contrárias à vontade de Deus, aos valores estabelecidos no Evangelho. Tirando isso, o cristão ele deve sim ser um cumpridor das ordenanças humanas, porque fazendo dessa forma, ele vai honrar a Deus, sabendo que por autoridade humana está sim a vontade de Deus, e Deus é soberano sobre qualquer autoridade. Sendo assim, ele é soberano sobre o governo civil. Ainda sobre as autoridades estabelecidas por Deus, constituídas por homens, essas autoridades, elas seguem em diversas formas seus padrões humanistas. Isso não quer dizer que Deus não seja soberano sobre esses governos. Sim, mas Deus também permite que esses homens, eles utilizem das suas escolhas, do seu coração, para exercer o seu governo. Porém, nas Escrituras, nós vamos ver o modelo ideal de governo. Nós vamos ver Deus operando sobre o povo de Israel, sendo governador sobre o povo de Israel, ou também Deus levantando seus reis em Israel. Deus mostra como que é o padrão ideal de governo, qual deve ser o modelo ideal de governo, um modelo que está fundamentado na lei do Senhor, nos princípios estabelecidos no reino de Deus. É isso aí. Então, ao estudarmos a Bíblia e aplicarmos ela, seus princípios, no governo humano, vamos poder entender melhor sobre essas questões e entender como deve ser um governo constituído, levantado segundo os padrões de Deus, e não nos submetermos a governos totalmente anticristãos que estabelecem princípios e valores contrários à palavra de Deus. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Peço para deixar um like aí para nos ajudar e também já se inscrever no nosso canal para não estar perdendo esse conteúdo que temos compartilhado para vocês. Obrigado, aguardo vocês para a nossa próxima videoaula.